Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Oppo Find X6 Pro, o novo flagship da Oppo que está dando o que falar. Bom galera, vamos falar um pouco então sobre esse smartphone tão hypado, que a Oppo lançou, e vamos descobrir o porquê ele está sendo tão hypado assim, né? É um smartphone que tem uma pegada de premium mesmo, né? Um aparelho top de linha, feito para ser um topadão, e ele tem especificações realmente de ponta que nós vamos conferir agora, tá? Nós vamos passar primeiro pela visão geral do produto, depois nós vamos ver um resumo das especificações, e depois nós vamos ver aqui entrar nessa aba de exibição de 360 graus e a gente vê mais ou menos como é que é o visual geral do smartphone, tá? O design dele, né? Então aqui logo de cara a gente já dá de cara com o módulo de câmera monstruoso dele, né? Então tá aqui falando, né? Dia e noite, não importa a distância. A Oppo já vem feito há um tempo, né? Uma parceria com a empresa Hasselblad. Então a qualidade das câmeras tem sido bem interessante, com uma qualidade muito satisfatória, tá? E ele vem aí com um conjunto de câmera bem interessante, tá? Você pode ver que é um conjunto de câmera monstruoso, né? Realmente bem saltado e bem grande. Então, para aquelas pessoas que gostam de um visual mais minimalista, podem não curtir tanto esse design, né? É um design um tanto quanto polêmico. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Eu particularmente gostei. Eu achei que ficou um design bem interessante e essa cor aí também me chamou muita atenção. É uma cor meio laranja, meio camurça, assim. Ficou um tom bem interessante esse bitom, né? Que tem uma cor mais clara aqui, uma cor mais escura aqui. Deu um ar interessante, deu um ar mais premium para o smartphone, né? Então você tem aqui dia e noite, não importa a distância, né? Aí você tem aqui uma câmera tripla, tá? Então você tem a câmera principal aí de 50 megapixels, o IMX989, que é um sensor flagship aí de excelentíssima qualidade, tá? Tem uma qualidade assim sensacional, é um dos melhores sensores aí disponíveis da Sony, né? Então é um sensor extremamente competente. Você tem aí uma teleobjetiva, que é uma câmera de telefoto, tá? De periscópio. Então você consegue ter aí um zoom de qualidade ótica de até 6 vezes de zoom. Então até 6 vezes, se você colocar até 6 vezes de zoom no seu smartphone, você vai ter a qualidade muito interessante, tá? Muito boa mesmo da fotografia, tá? E o sensor dele é um IMX890. É um sensor muito interessante, tendo em vista que muitas outras empresas estão colocando esse sensor como sensor principal. Não é nem como sensor telefoto ou como sensor ultrawide, é como sensor principal. Então, a Oppo colocar o IMX989 como principal e o IMX890 como telefoto, cara, é um passo muito interessante. Isso só nos leva a crer que ele vai ser o melhor smartphone para câmeras traseiras do mercado, né? Então você tem aí o IMX989 como principal e o IMX890 na telefoto, né? E você tem também, é claro, né, não poderia deixar de falar, você tem 3 câmeras nesse smartphone, né? Então você tem a principal, IMX989, principal de 50 megapixels, você tem a telefoto, que é a IMX890, e a ultra grande angular, pasmem, senhoras e senhores, também é um IMX890. Então, esse smartphone só tem sensor top de linha na sua câmera traseira, literalmente. Na sua traseira só tem sensores tops de linha. Você só vai ter sensores de excelentíssima qualidade, tanto para boa condição de luz, quanto também para low light, tá? Então, só esse fator já é um fator que me deixou muito hypado para testar esse smartphone, para pegar e testar esse smartphone, tá? Aí você tem aqui o sistema de vídeo móvel, né, que é um modo retrato, enfim, um modo profissional. Você tem uma tela dinâmica super leve, então você tem aquela taxa de atualização variável, né, que vai de 1 até 120, enfim. Alguns casos vai de 1 até 120, de 10 até 120, depende muito da empresa, né? Então você tem essa taxa de atualização automática que vai economizar a bateria quando precisa, mas ao mesmo tempo, quando você precisar de maior desempenho, ele vai colocar lá para o máximo, tá? E o brilho máximo dele, o pico de brilho que ele pode atingir é de até 2.500 nits, fazendo então com que esse seja o smartphone com a tela mais brilhosa do mercado, tá?
É a tela mais brilhosa que há até o momento, porque até então esse posto era assumido pelos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, com seus 2000 nits de pico máximo. Já esse aqui chega a 500 nits a mais, né? Então, até o momento, é o aparelho que tem a maior tela em questão de brilho. É o maior brilho, o brilho mais forte, né? Ele tem aí um design harmonioso, né? Um design harmônico. Aí aqui tem a principal, assim, tem um pouco do visual traseiro dele, né? Depois nós vamos ver em detalhes, né? Tem design mais clássico e tal, prestando uma homenagem a um design clássico, né? Ele é delicado, precioso, delicado, sinestesia visual e tátil. Então ele tem um layout requintado, ó. Percebam que ele tem umas bordas curvas, né? O que facilitam a pegada no smartphone, a ergonomia fica muito interessante. Ele tem um visual muito bacana, muito bonito, né? É um visual diferente, né? Para aquelas pessoas que acham que os smartphones estão tudo mais do mesmo, né? Que os visuais estão todos muito sem graça. Ah, mas o Galaxy S23, S23 Plus está com visual parecido de um A14, não sei o quê. Esse aqui não. Esse aqui você vai bater o olho e você já vai ver que ele é um top de linha. Ele está segmentado na categoria Premium de smartphones, tá? Aí aqui um pouco mais sobre o design dele. Aí aqui tem as três cores dele, né? Então tem essa cor aí, que é a lua de prata do deserto, que mistura aí esse tom, que lembra mesmo um tom meio lunar, né? Esse tom meio lunar, que é essa parte de cima aqui mais clara, com esse tom aqui que lembra a areia do deserto, né? Tá bem interessante realmente. Muito bacana mesmo. Eu gostei muito dessa cor, tá? Mas para quem não gostou muito dessa cor, para quem prefere cores um pouco mais, vamos dizer assim, mais discretas, menos extravagantes, vai ter também duas outras opções de cores, né? Tem uma opção verde, tá? Que é essa opção aqui, que é um verde bem escuro mesmo, né? Um verde bem escuro. Então é aquele verde para aquela pessoa que não quer chamar atenção, pelo menos não em relação à cor, é uma cor bem discreta mesmo, né? Bonita, porém discreta, né? E você tem também a cor preta, né? Que é mais discreta ainda, que nem sequer um tonzinho de verde, um tonzinho azulado ou um tonzinho esverdeado não tem. Isso aqui é preto, preto mesmo. Então, se a pessoa é adepta aos smartphones pretos, né, os smartphones mais discretos, vai optar por essa cor aqui, beleza? Eu particularmente gostei mais dessa cor aqui, que na minha opinião é a cor que mais chama atenção, é a cor com design mais extravagante. Eu gosto de cores extravagantes, tanto é que o próprio GT Master aqui, ele tem uma cor extravagante, né, e eu gosto muito de cores extravagantes. Isso aqui é uma coisa muito interessante a se comentar, tá, galera? Porque tem algumas empresas do grupo BBK, como por exemplo a própria Realme, que não colocam o IP68 nos seus smartphones, nem mesmo nos flagships, nem mesmo nos topadões. Já a Oppo não. A Oppo ela já teve um pouco mais de carinho nessa questão e ela resolveu sim colocar a proteção IP68 no seu smartphone. Então você pode submergir o seu smartphone em até 30 minutos por 1,5 metro, tá? O que é bem interessante. É basicamente a certificação IP68 que a gente já está acostumado na Apple, na Samsung, enfim, em outras marcas também, tá? Então, ponto para a Oppo nesse quesito. A pessoa não vai ficar na mão caso o aparelho dela caia na água, né? Aí você tem aqui comentando um pouco mais, né, sobre os sensores de câmera dele, né? Aqui vocês podem ver um pouco maior, né, a cor preta do aparelho, você pode ver que fica bem sóbrio, né? Ele tem aqui uma câmera grande angular, que no caso é uma câmera principal, né? De 1 polegada, tá? Então é um sensor que vai captar bastante luz, tá? A tendência é que ele capte muita luz. Quanto maior a abertura do sensor, quanto maior o tamanho do sensor, mais luz vai ser capturada. Então é bem interessante, é um sensor bem grande, tá? Essa grande angular também é um sensor relativamente grande, tá? Apesar de não ser um sensor de 1 polegada que nem a câmera principal, mas é um sensor muito grande sim, considerando ser um sensor grande angular, tá? Um sensor ultra-wide. E a telescópia é exatamente o mesmo sensor. Digamos que é exatamente a mesma coisa, porque você tem o mesmo IMX890 nos dois casos e você tem a mesma área do sensor também, de 1 para 1,56 polegadas. Então, basicamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar aqui é a questão da abertura, que a câmera ultrawide tem a abertura de f2.2, então teoricamente vai entrar mais luz, enquanto que o teleobjetivo, a câmera telefoto de zoom ótico, tem a abertura de f2.6, então vai entrar um pouco menos de luz
do que a câmera grande angular, beleza? Então tá falando aqui, né, fazendo um pouco do marketing, né, da câmera principal de 1 polegada, tá? Aí tá falando aqui um pouco também da visão telefoto, né, o sensor telefoto, tal, bem interessante. Sensor grande angular também, enfim. Aqui, ó, aqui você pode perceber, ó, aqui é a câmera 0.6, que é aqui a lente ultra-wide, né, um exemplo da câmera ultra-wide, IMX890, abertura de f2.2. Essa aqui é a câmera principal, né, que bom, acabou de passar ali, ó. Essa aqui é a câmera principal, né, que é o IMX 989, com 50 megapixels e abertura de f1.8, é o que vai entrar mais luz, e é o sensor de 1 polegada, né? E esse aqui, que é a câmera de 3 vezes de zoom, né? Que pode ir até 6 vezes, é tipo um zoom. É um zoom variável, né? De 3 até 6 vezes você consegue ter uma qualidade muito boa, uma qualidade de zoom ótico mesmo, né? Então é bem interessante também. Também é o IMX890, ele vem aí com a abertura de f2.6. É a menor abertura do conjunto, mas ainda assim uma abertura muito boa para uma lente telefoto, tá? Aí aqui está falando um pouco, né, sobre o mecanismo e tal. Aqui uma coisa que eu acho interessante, um diferencial da Oppo, é que ela utiliza um mini processador, sabe? Um processador próprio que ela tem ali para o pós-processamento da imagem. Então ele tem aí o Mari Silicon X, que nenhuma outra empresa utiliza, né? Geralmente as outras empresas ficam à mercê do software de câmera da própria empresa e também do pós-processamento do processador, então do Snapdragon Gen 2, do Snapdragon Gen 1 e assim sucessivamente. Já a Oppo não. Além desses dois fatores, ainda tem a ajuda desse processamento que é dedicado única e exclusivamente para imagens, tá? Para fotos. Então, no caso, você tem aqui o Mari Silicon X, que é o processamento de imagens da Oppo, tá? Aqui você tem a parceria com a Hasselblad, né, que eu já tinha comentado mais no início. E você pode perceber que a empresa, ela costuma, você vê que ela investe bastante em propaganda de câmera, né? A maior parte aqui é falando sobre a câmera. Agora aqui a gente chegou num ponto interessante, a gente chegou num ponto aí para falar sobre a tela, né? Então a gente está falando aqui sobre a tela, essa aqui é a tela do smartphone, é uma tela curvada, tá? E ele tem aí uma taxa de atualização dinâmica, então ele vai de 1 Hz até 120 Hz. Então naquelas situações como, por exemplo, um Always On Display, ou, por exemplo, quando você não está utilizando o smartphone, né, quando ele está parado e tudo mais, ele vai descer aí para 1 Hz. E quando você precisar de mais potência, de mais fluidez, o aparelho vai habilitar aí automaticamente o 120 Hz, tá? E na verdade vai de 1 até 120 Hz. Então não é tipo, ou é 1 ou é 120. Não, é uma coisa variável, uma coisa constante. Então pode ficar em 1, pode ficar em 10, pode ficar em 24, em 48. O próprio sistema vai definir qual é a taxa de atualização adequada para cada momento, tá? Ele tem aí 10,7 milhões de cores, bilhões na verdade, né? Mas na verdade isso não importa muito, o que importa é que é uma tela que realmente vai ter bem colorida, bem saturada, bacana. Tem um brilho máximo aí de 2.500 nits, galera. Esse é o maior brilho do mercado. O maior brilho que a gente tem disponível no mercado até o momento, tá? A resolução dele é interessante também, porque ele não tem qualquer resolução, a resolução dele é 2K. Então você tem aí uma resolução de 3.168 pixels por 1.140 pixels aqui, né? Então é bem interessante também a resolução 2K, que é a resolução equivalente a que você encontra aí, por exemplo, no Galaxy S23 Ultra, né? Você tem aí resolução 2K no Galaxy S23 Ultra também, que é a 1440p. Né? Você tem aí o PWM de alta frequência, que é o escurecimento da tela, né? Então vai fazer com que economize mais bateria. Quanto maior o hertz do PWM, né? Você vai ter uma maior economia de bateria. Ele tem uma avaliação muito positiva no DisplayMate. Ele recebeu o selo A+, ou seja, praticamente o melhor selo aí disponível, né, em relação à qualidade de tela. Então vai ser uma tela aí de excelentíssima qualidade, tá? Além disso, obviamente, como todo top de linha que se preze, ele conta aí com som estéreo e vem aí com Dolby Vision e Dolby Atmos como tecnologia, né? Aí ele tem aí o Pro
XDR, né, tipo o XDR, né, a luz reconstruída, espaço de sombra, etc. Então, vocês podem ver aqui, ó, o ativado, vocês podem ver que ficou mais claro, né, mais nítido e tal. E esse aqui é sem a tecnologia, vocês podem ver que ficou mais escuro, né? E aqui, falando um pouco sobre o desempenho dele, né? Ele tem aí o Snapdragon 8 Gen 2, que é o melhor smartphone que você pode ter até o momento, né? O melhor processador mobile que você pode ter até o momento. Então você tem aí um processador eficiente, estável e com excelente desempenho, tá? Você vai ter aí LPDDR5X, está estreando a nova tecnologia, né? LPDDR5X, que é a nova tecnologia de RAM, e também já conta aí com armazenamento UFS 4.0, né? Já faz parte aí dos flagships, dos novos flagships que nós encontramos aí, com a nova tecnologia UFS 4.0 de armazenamento. Ele vem aí também com, obviamente, né? Não poderia deixar de citar, a ColorOS, né? Porque a Oppo nada mais é do que a mãe, né, das outras empresas do grupo BBK. Então, por exemplo, você pega a própria Realme aqui, a Realme ela tem uma interface baseada, 100% baseada na ColorOS. A OxygenOS atual também é 100% baseada na ColorOS, tá? Então você tem aí uma interface muito parecida com o que eu já tenho aqui no meu Realme, você vai ter aqui nesse smartphone. É uma interface muito fluida, muito responsiva e que não vai te dar dor de cabeça, tá? É uma interface realmente muito bacana, tá? Aí aqui está falando um pouco, né, em relação ao sistema de dissipação de calor, né, novo grafite de alta condutividade térmica, câmara de vapor de vácuo e tal. Então vai ter vai ter uma área de vapor, né, vai ter uma dissipação de calor melhorada, tendo em vista que ele vai ter aí essa tecnologia, tá? Você vai ter aí uma tecnologia Hyperboost, que é uma tecnologia com desempenho que você vai ter uma estabilidade maior nos games, né? Então, caso você não tenha uma estabilidade tão boa em determinado game, basta você ativar essa tecnologia de Hyperboost e você vai ter uma tecnologia para melhorar o FPS e o desempenho do game, né? O carregamento dele é muito rápido, tá, galera? Então, se você já está acostumado aí com um carregamento de 65 watts, com um carregamento do grupo BBK de 65, 80 watts, enfim, você já está mal acostumado, né? Você já sabe que vai encontrar uma tecnologia de carregamento muito rápido em todas as empresas do grupo BBK, tá? Então, no caso desse smartphone aqui em específico, nós temos aí um carregamento Super VOOC de 100 watts. É isso mesmo, galera. Então, se aqui no Realme, por exemplo, eu tenho 65 watts, aqui nós temos nada mais, nada menos do que 100 watts, beleza? E a recarga sem fio, porque sim, caso você queira carregar esse smartphone sem fio, ele é compatível com recarga sem fio, tá? E a recarga sem fio dele é de 50 watts, tá? O que é muito interessante considerando uma recarga sem fio, tá? Tendo em vista que muitas outras empresas aí, que eu não vou citar o nome, né, porque vocês sabem muito bem qual é, não tem essa capacidade toda, nem mesmo com fio. Então imagine sem fio, né? Então, mas enfim, e aqui está falando que ele leva aproximadamente 10 minutos para carregar 50% da bateria, tá? Lembrando que ele tem aí uma bateria de 5.000 mAh. Se ele tivesse uma bateria menor, com certeza demoraria até menos, né? Mas com uma bateria grande de 5.000, ele demora aí 10 minutos para ter 50% da carga completa, tá? Então é bem interessante isso aí. E aqui a empresa garante, né, que ele vai ter aí ciclos de carga de até 1.600 vezes. Então ela garante pelo menos aí 1.600 ciclos até a bateria começar a se desgastar, começar a ficar ruinzinha, né? Aí aqui está falando um pouco, ele tem a tecnologia Wi-Fi 7, isso é legal. E aqui falando um pouquinho, né, sobre a ColorOS, né? Então algumas funcionalidades da ColorOS e tal, né? Que aí tá assim, falando um pouco sobre isso e tal, né, beleza e tal. Mas vamos lá. Bom, agora vamos ver aqui então, já que a gente já comentou as principais especificações, vamos ver aqui um âmbito geral das especificações que a gente comentou e depois nós vamos ver a exibição 360 desse smartphone, tá? Aqui vocês já conseguem ver as três colorações, as três cores que ele disponibiliza, tá? Então o preto e o verde para quem prefere cores mais sóbrias
E esse aqui, para quem prefere cores mais chamativas. No caso, eu gostei mais justamente dessa cor mais chamativa aqui, que é o Desert Silver Moon, né, com acabamento de couro, né? Então você tem aí como dimensões, né, algumas dimensões, né? A espessura, que aí vai depender de qual versão que você está pegando, né? Se for a versão preta ou a versão verde, vai ter 9,1 milímetros de espessura. Se for a versão com couro, vai ser 9,5 milímetros, né? Vai aumentar um pouco a espessura aí, né? A largura também muda um pouco, tá? A versão preta e verde vai ter a largura, que é basicamente isso aqui, de 76,2, enquanto que a versão em couro é 76,3. Então, diferença pequena aí, né? E a altura é a mesma para todas as versões. E o peso também vai variar, tá? Por incrível que pareça, né, por surpresa de todos, a versão preta e a versão verde são mais pesadas, né, do que a versão com couro, o que é bem interessante, né? Então você tem aí 218 gramas para as versões verde e preta e 216 gramas para a versão Desert, tá? Lembrando, tá? Independente de qual versão você escolher, é sim um peso bem considerável, tá? Então, se você tem mãos pequenas, você prefere smartphones mais leves, esse não é o smartphone indicado para você, tá? Em questão de capacidade de armazenamento e de RAM, ele começa aí em 12 GB de RAM com 256 de armazenamento interno, pode ter versão de 16 GB de RAM com 256 de armazenamento interno, e a versão máxima dele ali é 16 GB de RAM com 512 GB de armazenamento interno, que é bastante coisa, né? Poderia ter uma versão de 1 TB para poder se equivaler com o Galaxy S23 Ultra, mas não está de todo mal, né? Ele vem aí com LPDDR5X como a especificação da RAM e a especificação da ROM UFS 4.0, que é o dobro de velocidade de escrita da UFS 3.1, tá? Ele não suporta expansão de armazenamento, tá? Então você não consegue colocar cartão microSD nele. O tamanho da tela dele, galera, eu não cheguei a comentar isso, né? Mas o tamanho de tela dele é de 6,82 polegadas, então é uma tela bem grande, tá? Bem grandona mesmo. Com a resolução 2K, com 510 ppi aí de densidade de pixel, né? 1,07 bilhão de cores, tá? E ele tem os brilhos aqui. O interessante é que a marca já disponibilizou aqui pra gente, isso eu achei legal. A marca já disponibilizou as 3 formas de brilho. Então, por exemplo, ele tem o brilho máximo que ele pode chegar. Então, por exemplo, quando você coloca o brilho no automático e vai para o sol forte, o aparelho vai botar o brilho lá no talo. Então, no caso, ele vai para 2.500 nits de brilho, que é o maior pico de brilho já visto em um smartphone, tá? Porém, o brilho máximo que ele tem, quando ele está na tecnologia HDR, quando você vai assistir alguma coisa em HDR, você vai ter aí 2.200 nits, que continua sendo muito bom, tá? Porém, o brilho máximo típico, ou seja, o brilho máximo que ele vai no modo manual, tipo, você colocar o modo manual aqui, sem ser o modo automático, é nada mais nada menos do que 1.500 nits, o que pode parecer até pouco, né? Você pensa assim, caramba, é pouco brilho, né? Poxa, só vai até 1.500 nits? Só que assim, esse é o brilho típico, tá, galera? Esse aí é o brilho que ele vai chegar no máximo aqui, você colocando no manual. Então, você botando aqui no modo manual, você vai para 1.500. Só que se você colocar no modo automático e você tiver num sol forte, ele vai para 2.500 nits, tá? Se você for um conteúdo normal, e vai para 2.200 nits se for um conteúdo em HDR, tá? Então é uma tela bem brilhosa assim, você não vai passar perrengue quanto a isso, pode ficar sossegado, tá? Em relação à tela, é claro, tem que ser, né, uma tela Super AMOLED, que vai de 1 até 120 Hz e tem 240 Hz de taxa de amostragem de toque. Essa taxa de amostragem de toque, eu confesso que eu achei pouca, tá? Tendo em vista que o meu GT Master Edition aqui, por exemplo, ele tem 360 Hz de taxa de amostragem de toque, e isso porque ele é um intermediário premium, né? Eu acho que por ser um top de linha poderia ser aí pelo menos uns 720 Hz de taxa de amostragem de toque, mas ok, né? Não vai passar perrengue quanto a isso. E quanto ao tipo da tecnologia, né, a tecnologia da tela para proteção, é o Gorilla Glass Victus 2, tá? Então você vai ter aí um Gorilla Glass Victus 2 para melhor qualidade. Agora em relação à câmera, né, você tem a câmera principal aí de 1 polegada de 50 megapixels com abertura de f 1.8, né?
Você vai ter aí outra câmera de 50 megapixels, porém vai ser uma grande angular, com abertura de 2.2, que é a câmera ultra-wide, né? E interessante porque essa câmera ultra-wide, isso eu acho bem interessante. Ela tem foco automático, tá, galera? Então aqui, ó, grande angular, vocês podem ver aqui, ó, grande angular, e tem aqui, ó, foco automático, AF. Então você tem suporte a fotografia macro de 4 centímetros. Então quando você aproximar o seu smartphone de algum objeto com a câmera ultra-wide, ele vai focar nesse objeto e vai fazer uma macro de excelentíssima qualidade, tá? Então é uma câmera que, além de ser uma câmera muito competente, é uma câmera muito versátil, porque você tem aí uma câmera principal com qualidade bacana, uma câmera ultra-wide com qualidade muito boa, uma câmera telefoto com uma qualidade também sensacional, e ainda assim a câmera ultra-wide deixa você fazer o modo macro. Então você não fica refém, por exemplo, você pode fazer, por exemplo, um macro com um sensor telefoto, você tem aí de 3 vezes até 6 vezes para trabalhar e não ter uma perda de qualidade, mas se você quiser fazer a macro com a ultra-wide, aproximando o objeto e tal do objeto, você pode fazer isso também. Então é uma câmera muito versátil e eu achei legal que a marca só colocou sensor que realmente é útil. Não colocou aquela firula de, sensor macro de 2 megapixels, sensor de desfoque. Não, ela colocou sensor, só sensor que presta. Então colocou principal, ultra-wide e telefoto, que são os sensores mais importantes a se ter no smartphone, né? Já na câmera frontal, esse é o principal ponto negativo do aparelho, tá, galera? Assim como qualquer smartphone, esse smartphone também tem o seu calcanhar de Aquiles. E o calcanhar de Aquiles desse aparelho em específico é a sua câmera frontal, que infelizmente segue aquela tendência, aquela mania feia de marcas chinesas de não ter 4K na frontal. Você fica limitado em apenas Full HD a 30 FPS, e isso é muito vacilo. Então vocês podem ver aqui, né, em relação à filmagem, né? Vocês podem ver aqui, ó, a gravação de vídeo dele na câmera traseira, né? Ele suporta aí 4K a 30 ou a 60 FPS, 1080 30 ou 60 FPS, 720 30 ou 60 FPS. Então, você tem aí uma câmera traseira que vai ter todas as resoluções ideais, né? Não vejo necessidade de 8K, tá? Eu acho que 4K 60 é mais útil do que um 8K, mas enfim. Então achei bem interessante na câmera traseira, não fica devendo em nada, tá? E você vai ter aí essa gravação aí, né, máxima aí e tudo mais, em todos os smartphones, em todas as câmeras, né? Então qualquer câmera que você vai gravar, você vai ter aí até 4K 60 FPS para trabalhar. Afinal de contas, você tem aí sensores flagships, e sensores flagships merecem qualidade de flagships. Então você tem aí 4K 60 FPS em todas as câmeras traseiras, né? Mas na câmera frontal é aí que mora o perigo, né, galera? O máximo que o aparelho chega é Full HD a 30 FPS. Então você não consegue gravar nem em Full HD 60 e muito menos em 4K, tá? Então isso eu acho muito vacilo mesmo. Aqui você tem, né, o processador de imagem, o Mariana Mari Silicon X, e a plataforma móvel que é o Snapdragon 8 Gen 2, tá? Bateria dele de 5.000 mAh, um carregamento rápido SuperVOOC de 100 watts e carregamento sem fio de 50 watts, tá? Ele vem aí com biometria na tela, né? Já era de se esperar, um top de linha de 2023. Já é de se esperar que tenha biometria na tela, né? E desbloqueio facial também, caso a pessoa prefira, né? Já vem aí com a tecnologia mais recente de Bluetooth, a 5.3, e você tem aí a ColorOS 13.1, que é a versão mais atualizada de todas que você vai ter aí da ColorOS, tá? Então ele já vem aí com a ColorOS 13.1 e com o Android 13, né? O que já era de se esperar, né? Já era o que era de se esperar de um smartphone desse cacife. Já vi com o Android mais atual e a versão da interface mais atual, né? E aqui tá falando um pouco também, isso aqui eu achei interessante também, já fala um pouco também do que vem na embalagem, né? Então assim que você compra o smartphone, o que vai vir já dentro da caixa? Vai vir o aparelho em si, né? Então você já vai ter o aparelho em si, obviamente. Você vai ter o cabo de dados, que vai ser o USB-A para USB-C, que é justamente aquele padrão mais antigo, né? O padrão que você vai conectar na cabecinha vai ser o USB-A, só que o padrão que você vai conectar no smartphone vai ser o USB-C, tá? O USB-A é basicamente aquela entrada que você tem de pendrive, né? Essas coisas todas, né?
Você tem aí o carregador, já vem na caixa um carregador SuperVOOC com 100 watts de potência, tá? Já vem aí o pino SIM, para você extrair o SIM card, né? Para você colocar o seu chip de operador e tudo mais, né? E você tem aí também o guia de início rápido, que são os manuais de usuário e tal, tudo mais, né? E você tem aí também informações importantes sobre o produto, cartão de garantia e um cartão VIP. Esse cartão VIP eu não sei dizer para vocês o que que é, né? Aí tem aqui um serviço de pós-venda, enfim. É basicamente isso, né? Lembrando que, como toda bateria, ele tem sua capacidade nominal e sua capacidade típica. A capacidade típica desse aparelho é 5.000 mAh, só que a sua capacidade nominal, ou seja, a capacidade mínima, é de 4.800 mAh, tá? Então é uma bateria que vai durar o dia todo aí com tranquilidade, ainda mais com a boa otimização aí da ColorOS e a boa otimização do Snapdragon 8 Gen 2, essa bateria vai fazer um estrago, tá? Então agora vamos ver aí o smartphone com uma exibição 360, tá? Então a gente vai ver aí o visual do smartphone em si, tá? Num formato aqui 360, formato 3D, vamos dizer assim, né? Então esperar carregar aqui o formato 3D do smartphone e a gente vai dar uma olhadinha aí na principal, no visual dele, né? Como é que ele tá. Bom, já estamos aqui com o modelo 3D, então vocês podem perceber que essa aqui é a parte frontal dele, ele tem a tela curvada, tem as curvinhas aqui, como vocês podem perceber, ó. Aqui eu tenho as curvas na tela, né? Aqui na parte de baixo, ó, você vai ter o quê? A entrada USB tipo C para carregamento, você vai ter o alto-falante e você vai ter também a entrada para o cartão SIM, ó. Essa aqui é a entrada para você colocar o seu cartão, né? Aqui nessa lateral esquerda você vai ter os botões de volume. Vocês podem ver aqui, ó, o botão de volume. Aqui na lateral direita você vai ter o botão Power. Você vê que é bem minimalista, né? Aqui é só o botão Power, aqui é só o botão de volume. É bem minimalista essas laterais, né? E aqui na parte de cima você vai ter o outro alto-falante, porque sim, ele é um smartphone com áudio estéreo, tá? Então sai som tanto por cima quanto por baixo. Aqui provavelmente deve ser algum sensor infravermelho, tá? E também o microfone, né? E aqui a traseira do smartphone. Então você tem aqui essa cor, que é a cor que eu particularmente mais curti, né? Essa aqui é a cor que eu particularmente mais curti, é a cor mais chamativa do smartphone, né? Que é essa cor aqui meio laranja, enfim, meio imitando um deserto. Mas você tem também na cor preta, caso você queira. Então, se você quiser um aparelho mais clean, vamos dizer assim, né? Um aparelho mais discreto, você vai ter aqui ele todo na cor preta. Ele vai estar aqui tudo preto, tudo black mesmo, né? Então você tem aqui uma coisa bem mais clean, vamos dizer assim. E você tem na cor verde também, que não muda muito em relação à cor preta, né? Parece até uma cor preta, só que com leve esverdeado. Também é tão minimalista quanto. Então você tem aqui tudo verde e tal, e é bem minimalista. Eu fico com essa cor aqui mesmo. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse smartphone aqui, galera. Eu achei um aparelho muito bonito, eu achei um aparelho com câmeras muito competentes, o desempenho vai ser muito bom. Você tem aí até 16 GB de RAM física para poder não passar sufoco, 512 GB de armazenamento interno. Então, fala a verdade, né? Esse smartphone vale ou não vale a compra? Na minha opinião, vale muito a pena. Se você levar em consideração, obviamente, o principal gargalo dele, que é a câmera frontal. A câmera frontal não vai ser tão boa assim. Agora, se o seu foco for câmera traseira, ele é o smartphone ideal para você. Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.